Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 1, o verso 26. Romanos 1, o verso 26. Se é a primeira vez que você está vindo no culto de quinta, nós temos feito sermões expositivos em cima do livro de Romanos. Eu comecei a falar a partir do verso 18 até o 32 no sermão passado, na quinta passada, mas eu não consegui até o final, então hoje eu vou dar continuidade a partir do verso 26, tá? Desculpa, é um tema pesado, mas é a palavra de Deus e é isso que nós vamos tratar aqui mais uma vez essa noite, tá? O verso 26, Romanos 1, 26, ele diz assim: por causa disso, se entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Torpeza significa indecência. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Vamos orar por essa palavra no nome de Jesus. Pai santo e amado, queremos te agradecer pelos louvores aqui entoados, pela vida dos teus filhos que chegaram, que nós possamos sair daqui edificados, exortados pela tua palavra, Pai, porque a tua palavra é alimento, é mandar, é bússola, é um direcionamento para nós, e nós queremos ser cortados por ela essa noite, queremos comer o maná fresco que o Senhor tem para nós essa noite. Te damos total direcionamento, te damos total honra, glória, e que o Senhor haja conforme o teu querer e a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, só para a gente se situar aqui, apóstolo Paulo, no livro de Romanos, esse verso, capítulo 1, ele, principalmente a partir do verso 18, ele vai dizer que ele vai falar aqui da depravação dos gentios, e ele vai fazer uma lista de pecados, ele vai fazer uma lista de suposições daquilo que esses gentios, esse povo depravado está fazendo e colocando-se diante de Deus, tá? Por favor, essa criança vindo e assim não dá não, fica lá com ele, me ajude por favor nesse sentido. Então, a partir do verso 26, o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui principalmente três aspectos. Ele vai falar do lesbianismo, tá bom? Tá? Aí a gente às vezes pensa que esses atributos são falados só no Velho Testamento. Não, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, de forma muito clara no verso 26, que essas mulheres mudaram o modo contrário, natural de suas relações. E essas mulheres estão se relacionando com outras mulheres. Então, a primeira coisa que ele vai falar no verso 26 é sobre o lesbianismo, a relação sexual entre mulher e mulher. Essa relação, essa situação não vem de hoje, queridos. Se você já assistiu qualquer tipo de série
qualquer tipo de filme que retratava a Roma antiga, você vai saber que a Roma era um lugar de orgias, vai saber que a Roma era um lugar dessas práticas. Se você já assistiu filme de gladiadores, filmes que retratam esses imperadores, esses reis, esses governantes romanos, você vai ver que essas práticas em Roma era algo comum, tá? Então essa situação do lesbianismo não vem de agora, essa situação vem de muito antes. E o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma retratação, está dizendo e combatendo essa prática essa que lá no livro de Levítico vai dizer que é uma abominação diante de Deus. Mas as pessoas dizem, é abominação, mas era a época da lei, tá? Então vamos ler Romanos 1:26. Romanos 1:26 também está combatendo essa prática, a prática de a mulher mudar o curso natural das suas relações. A mulher está se relacionando com uma outra mulher, tá? E é o que Paulo está combatendo aqui. E essa forma dessa mulher, ele diz no início do verso 26, Deus os entregou a paixões infames. Eu usei uma analogia, uma alegoria no quinta passada. É como se Deus estivesse com o pé no freio, segurando o freio, e a humanidade com o pé no acelerador, acelerando, querendo viver suas paixões infames, querendo viver os seus pecados, querendo viver as suas consciências, querendo satisfazer os seus belos prazeres. Está com o pé no acelerador e Deus com o pé no freio, segurando. Mas aqui o texto diz que Deus os entregou. Deus entregou eles a paixões infames. Então é como se Deus tivesse tirado o pé do freio. Deus tirou o pé do freio e essas pessoas agora estão entregues às suas paixões infames. Essas mulheres se entregaram à prática do lesbianismo, mulheres que mudaram o modo natural de suas relações íntimas, tá? É isso que a palavra está dizendo, querido. Isso aqui não é não amar a pessoa que está nessa prática. Uma coisa é o pecado, uma coisa é o pecador. O pecado precisa ser exortado consoante a palavra de Deus. Pastor, são outros tempos. Pastor, são outros... Não, a palavra é absoluta, não relativa. Ela não muda. O que diz que é pecado, independentemente se é o primeiro século, como estava aqui Paulo, ou se é 2025, como estamos hoje. A prática está sendo condenada, exortada e apontada segundo a palavra de Deus, tá? Então nós não podemos suavizar, nós não podemos relativizar. Nós estamos declarando a palavra, e a palavra está dizendo: essa é uma prática que estava acontecendo. As mulheres sempre foram guardiãs da moralidade. Então, quando isso começou a acontecer, elas começaram a ser entregues às suas paixões. Todas as vezes que nós vemos uma sociedade sendo corrompida, começa pelas mulheres. Se as mulheres perderam o freio, se as mulheres estão sendo entregues às suas paixões, a cultura, o tempo chegou ao final daquele poço. E Paulo estava aqui, ele estava retratando isso. Primeira coisa que ele retrata é o lesbianismo. O verso 27, agora ele começa a falar do homossexualismo. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, olha isso, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Pastor, isso já é normal da nossa sociedade. Pode ser normal para a sociedade, mas é uma prática que a palavra de Deus ela condena. Volta a dizer: amamos o pecador, mas condenamos a prática. Amém? Vocês estão aí? Então Paulo ele vai tratar
dessa perversão sexual, agora no aspecto do homem. O homossexualismo é essa negação do modo natural onde o homem precisa se relacionar. Se pegarmos, por exemplo, lá em Gênesis, o começo de tudo, o livro dos começos, o livro dos inícios, o Bereshit de Deus, nós vamos ver uma família sendo formada. Quem é a família sendo formada? É Adão e Adão, é Eva e Eva, é Adão e Eva. Primeira família. Deus está instituindo a família. Ah, pastor, mas os homens no Antigo Testamento tinham 2 mulheres, cometiam poligamia. Se você entende um pouco de Bíblia, senão eu vou te explicar. A poligamia não é uma coisa que Deus colocou. Não, o primeiro homem que comete a poligamia foi um homem chamado Lameque. Lameque vem da descendência caída de Caim. Então quem começa a receber 2 mulheres, a ter 2 mulheres, o texto diz que ele quis ter 2 mulheres, tomou 2 mulheres para si. Ah, foi Deus que aceitou? Não, foi o homem que, já fruto das suas consequências do pecado, tomou 2 mulheres para si, tá? Nunca foi o objetivo de Deus, nunca. O objetivo de Deus sempre foi um homem com uma mulher. Amém? Tudo bem? Então, Paulo está aqui, e é muito importante esses textos para nós, porque se tivéssemos só os textos do Antigo Testamento, ia ficar sempre essa briga. É a lei mosaica, é a antiga aliança, não está mais funcionando. Não, aqui é Romanos. Paulo está trazendo uma carta, explicando essa prática aqui, condenando essa prática. Como nós vamos ter e aceitar o homossexualismo, se ele já combate, se ele já impossibilita nós darmos descendência, nós darmos posteridade para as nossas gerações? Como 2 homens vai constituir uma família e vai gerar filhos e outros filhos? Não dá. Isso é uma ameaça à identidade do homem, à masculinidade do homem. Então, nós, como cristãos verdadeiros, genuínos, eu como pastor que prega a palavra, nós não podemos concordar com a bandeira levantada do homossexualismo e do lesbianismo. Não podemos. É duro até certo ponto, a depender da sua perspectiva. Para mim, eu estou falando a palavra de Deus, e ela é clara, verdadeira, tá? Então nós não podemos ser omissos, nós não podemos levantar essa bandeira da homofobia, nós não podemos, tá certo? Não podemos ser participantes, coniventes com os ativistas desse movimento, afirmando que isso é uma opção normal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? Isso não tem a chancela de Deus, não tem. Pode ter dos homens, mas de Deus não tem. Tá bom? Tudo bem? Então, Paulo, ele aqui, a falar do homossexualismo, ele vai apontar 7 características desse pecado. Primeiro, imundícia. Tá? O verso 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Tá certo? O verso 24 está tratando sobre isso também, pelas concupiscências de seu próprio coração. Então, primeira característica aqui, imundícia. Desonra para o corpo, também verso 24. Paixão infame, verso 26. Antinaturalidade é algo que não é natural. Não é natural um homem com homem, uma mulher com mulher, tá? Então, antinaturalidade, contrariedade à natureza, torpeza. O que é torpeza? Indecência. Paulo está dizendo isso é indecente. Essa prática é indecente. E ele diz um erro. Então ele começa a falar do lesbianismo, começa a falar do homossexualismo, e no verso 28, se você puder abrir, deixar aí aberto o texto, ele fala de uma outra situação. Qual, pastor? Disposição mental reprovável. Paulo diz no verso 28: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas
inconveniência. Paulo está dizendo que agora os homens foram entregues a uma disposição mental reprovada. O homem é o que ele pensa. O que o homem pensa, ele é. Isso não é confissão positiva, isso é a realidade. Os pensamentos definem quem somos. Então, os homens aqui, estão entregues a essa disposição mental reprovada. E aí, nos versos seguintes, a partir do 29, tem uma lista de 21 pecados, frutos dessa disposição mental reprovada. É a maior lista de pecados na Bíblia, querido. É a lista mais extensa de pecados que há na Bíblia. Se você ler um texto como esse e você não perceber que é a sociedade que nós vivemos hoje, é muito claro, é a sociedade que vivemos. O verso 29 diz: cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores e vários outros aspectos e características de pecado. Fruto de quê? De uma disposição mental reprovada. É interessante que essa decadência moral vai atingir todos os relacionamentos. Começa atingindo um relacionamento com Deus, depois começa a atingir um relacionamento nosso, um relacionamento consigo mesmo, e depois um relacionamento com o próximo. Ela atinge os dois principais mandamentos que Deus diz. Deus resume os 10 mandamentos em 2, vocês lembram disso? Quais os 2 principais mandamentos? Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então essa lista aqui, essa longa lista de coisas, a qual eu vou tratar rapidamente sobre ela vai tanto retratar pecados contra Deus, pecados contra consigo mesmo e pecados contra o próximo. Primeiro deles, o texto diz para nós: cheios de toda injustiça. Então o que é isso? Essa palavra no grego, adikia, significa roubar, tanto a homens como a Deus. Pessoas cheias de injustiça roubam. Pessoas cheias de injustiça roubam nas suas relações interpessoais, na sua relação até com Deus. Pessoas que praticam a injustiça. Ele continua dizendo: pessoas cheias de malícia. Essa palavra no original significa uma maldade sedutora, uma coisa maligna. Trata-se da pessoa que não é apenas má, mas procura arrastar outras pessoas para a sua maldade, cheias de malícia, tá? Ele continua dizendo: pessoas cheias de avareza. Essa palavra no original significa desejo desenfreado, não conhece limites nem leis, desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito, amor insaciável às posses, por ter, não por ser. A sociedade hoje está assim: ninguém quer mais ser, as pessoas querem ter, e o ter define o ser. Está errado. Primeiro nós somos, e o que somos define o que temos. Não, as pessoas querem ter posses. Independente se eu vou passar por cima das pessoas, passar por cima de princípios, passar por cima de pessoas, de valores, não importa. Eu quero é ter. Eu quero é ter. Eu quero é possuir, tá? Podemos também falar de avareza como a ganância. É a ganância. Não estou fazendo apologia aqui a nós não trabalharmos, a nós não nos esforçarmos, longe disso. Deus também é a favor do trabalho, tá? Mas quando a gente perde a vontade de crescer, que aí essa vontade é louvável, eu quero crescer, eu quero oferecer uma melhor condição para minha esposa, para minha casa, para os meus filhos, para os meus pais, que eu possa ajudar outro, tudo bem. Se isso não passa por cima de valores, de princípios, de pessoas, tudo bem. Agora quando ele passa, aí já é ganância, virou uma coisa gananciosa, virou uma avareza. Eu não importo, eu quero é ter.
Eu não importo mais se vão falar do meu caráter. Eu não importo, eu quero ter, eu quero possuir, independentemente do que falam de mim. Vão dizer que eu sou ladrão, não importa, eu quero ter. Tá? Quem é que aguenta viver assim? Quem já tem uma disposição mental reprovável. Quem é pessoa íntegra, quem é pessoa honesta, diante de uma acusação, diante de uma situação como essa, não fica normal, não consegue deitar no travesseiro e dormir. Mas quem tem uma disposição mental reprovável consegue. E tem muitos assim, tá? Então, cheio de avareza. Ele continua, 4, cheios de maldade. É todo homem desprovido do bem, pessoa inclinada para fazer o mal, pessoa inclinada para fazer o pior, pessoa inclinada para a maldade. Um vício essencial que inclui todos os outros e do qual todos os outros procedem. O meu vício é fazer o mal. O meu vício é a maldade. Você pensa que não tem pessoas assim, então você não está lendo as notícias do jornal. Está cheio de isso. Pessoas que têm o mal dentro de si, pessoas inclinadas ao mal. 5, possuídos de inveja. Inveja, o terrível sentimento de se sentir desconfortável com o sucesso do outro. Só quem pode ter é eu. Só quem pode possuir é eu. Se o outro tem, se o outro consegue, eu não fico feliz com o outro. Né, Belinha? Por exemplo, Belinha está trabalhando agora. E eu mandando mensagem para ela, estou orgulhoso de você, está trabalhando, né? Então a gente tem que ficar feliz pelo sucesso do outro. Mas tem pessoas que estão possuídas de inveja. Não, eu não consigo. Eu não consigo me alegrar porque o irmão trocou de carro. Eu não consigo me alegrar porque o irmão comprou uma casa nova. Eu estou alegre, feliz. Tá? Mas nem todo mundo sente isso. Salomão chega a dizer que a inveja é podridão de ossos. Quem tem inveja tem os ossos podres, tá? Esse sentimento que vai corroendo, esse sentimento de desconforto. E a inveja traz e está associada a outras tragédias. Geralmente quem tem inveja tem ganância. Quem tem inveja pode praticar crimes para ter o que o outro tem, para se comparar ao que o outro possui, tá? É um abismo que vai chamando um outro abismo. Os 6, possuídos de homicídio, desejo, intenção, atitude de ferir o outro para tirar a vida. Não é só provocar um dano, não é só provocar um ferimento, é tirar a vida. Pessoas cheias, possuídas de homicídio. O assassino é também aquele que odeia seu irmão. Já tenho falado aqui nos últimos sermões. Jesus, ele faz o quê? Os 10 mandamentos, eles geralmente são mandamentos objetivos. O que é isso, pastor? Não matarás, não fazer falso testemunho. Só tem um mandamento que é subjetivo. Vocês sabem qual é? Só tem um que é subjetivo. Não cobiçarás. Ele não é objetivo, é subjetivo. Mas com Jesus muda o grau das coisas. Ele diz assim, aquele que olhar, que lá está, não adulterarás, né? É algo objetivo. Não, o adultério é só se eu cometer o ato de adultério, não é assim? Então, Jesus diz assim, aquele que olhar com cobiça, aquele que olhar desejando, ele já adulterou. Então, Jesus eleva o nível das coisas. Jesus faz essa elevação. Então, 1 João 3,15, assassina quem odeia o seu irmão. Se eu odeio meu irmão, é uma palavra forte. Eu dizer que odeio o outro, né? Você tem esse sentimento dentro do coração e se dizer cristão, eu odeio a pessoa. Mesmo que a pessoa tenha feito um mal a você, o Senhor nos orienta a fazer o quê? A amar os nossos inimigos, né? Jesus dizia assim, se te bateu de um lado, dê a outra face. Se precisa, ande mais uma légua, dê a sua capa, tá? Jesus nos orienta a amar os nossos inimigos, a orar pelos nossos inimigos. Mas o homicida,
ele deseja tirar a vida da pessoa, ele deseja e odeia o seu irmão, tá certo? O homem muitas das vezes vê só a ação final, mas Deus vê a intenção, querido. É a coisa subjetiva. Se eu já odeio o meu irmão, eu não cometi o ato, mas Deus viu meu coração, Ele conhece a minha motivação. 7. Possuídos de contenda. Essa pessoa é um sentimento, uma atitude de uma pessoa dominada pela inveja. Quem tem contenda tem inveja e se torna uma pessoa facciosa, uma pessoa briguenta, uma pessoa que tudo leva para discussão. Tudo por quê? Uma pessoa possuída de contenda, possuída de dolo. A palavra dolo retrata a pessoa que não age de maneira certa, de maneira reta, usa métodos alternativos, métodos clandestinos para tirar uma vantagem. Pessoa que sempre quer tirar uma vantagem. Essa palavra no original significava pessoas que falsificavam metais e vinhos. Então é aquele tipo de pessoa que ela não possuído de dolo, na verdade. Sempre tem um meio, sempre tem uma maneira, sempre tem um atalho, tá? Tudo bem até aqui? Estou indo rápido demais? Ok? Glória a Deus. Eu sei que é muito conteúdo assim, mas é só o primeiro capítulo de Romanos. Quando nós vamos terminar, eu não sei, mas nós vamos terminar. Bom? Possuído de malignidade descreve a pessoa que sempre vê o pior dos outros. Essa pessoa que possui a malignidade, ela não vê o bem das pessoas, ela não vê coisas boas na pessoa, ela vê sempre o mal. É sempre o pior das pessoas. A gente como pastor, a gente sempre procura ver o melhor das pessoas. Por mais que as pessoas errem, por mais que as pessoas não estejam fazendo certo, a gente sempre procura ver o outro lado. A gente sempre tem um coração assim, não, mas fez isso por isso. É uma pessoa, a gente sempre procura ver o bom nas pessoas, né? Às vezes até demais. É o coração, geralmente a característica do coração do pastor. Ele sempre procura ver o melhor, mesmo que está escancarado, né? Mas ele procura sempre ver o melhor. Já a malignidade é uma pessoa que só vê o mal dos outros. Você já sentou perto de pessoas assim, e ela vai conversar a respeito de outras, só vai falar de características negativas de outras pessoas. Fulano é assim, fulano é assado, ciclano é assim. A pessoa que vê sempre o lado sombrio das outras. 10. Os difamadores. Pessoa que traz murmuração e histórias maliciosas e vai espalhando fofocas, vai difamando a pessoa através de uma palavra, através de uma história, e isso vai se espalhando. Pessoas difamadoras, tá? Pessoas que gostam de fofoca, pessoas que gostam de conversa, pessoas que sentam na roda uns com os outros para falar uns dos outros, tá certo? Difamadores. 11. Caluniadores. Pessoa, refere-se à pessoa que proclama publicamente as suas infames. O difamador, ele é astuto, ele é ardiloso, ele faz no escondido, no oculto. Já o caluniador, ele faz no público, ele difama as pessoas no público. Ele é cara lisa, ele não está nem vendo, ele fala do outro mesmo sem nenhum constrangimento. 12. Aborrecidos de Deus. Olha que coisa, aborrecidos de Deus. Retrata o homem que odeia a Deus. Por que odeia a Deus? Porque sabe que Deus é ao contrário desse caminho que ele está vivendo, de porta larga, de viver as suas consciências. Tem gente que não vem para a igreja, não é por outra coisa, é porque sabe que aqui o caminho é estreito, que aqui o caminho é apertado, que aqui não dá para passar com certas bagagens nas costas. Eu tenho que ser uma pessoa que perdoa, eu tenho que ser uma pessoa que ama, eu tenho que ser uma pessoa que tem as características para ser um imitador de Jesus. Então, tem gente que é aborrecido de Deus, odeia Deus, porque prefere viver o seu caminho, a sua forma, o seu jeito, tá? 13. Insolentes.
O que é uma pessoa insolente? Você sabe? Pessoa altiva, pessoa soberba, pessoa nariz empinado. É uma pessoa insolente, uma pessoa sadicamente cruel. Encontra prazer em prejudicar o próximo. Essa é uma pessoa insolente. Soberbo descreve a pessoa que está cheia de si como um balão de vento. Este é o ponto culminante de todos os pecados. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. Conhece gente assim? Tem prazer em humilhar os outros, de rebaixar os outros. Só o que faz é certo, só a maneira que faz é certo, só a forma de falar que é certo. Pessoas soberbas, cheias de si, presunçosas. Descreve a pessoa que pensa de si mesmo além do que convém e exalta a si mesmo acima da medida. Tá? Isso é uma pessoa presunçosa. Eu estou vendo que algumas pessoas anotando. Se eu estiver indo muito rápido, pode ir. Eu dou uma diminuída de novo. Posso continuar? Beleza? Então, essa pessoa, ela se exalta, ela se enche, ela se descreve uma pessoa melhor, acima da média. Diz respeito a quem pretende ter o que não tem, saber o que não sabe, e jactar-se, se orgulhar de grandes negócios que só existem em sua imaginação. Eu tenho isso, eu sou assim, eu faço assim, né? Pessoas cheias de si, pessoas presunçosas. Tem um verso que agora eu esqueci aonde ele se encontra, mas o texto diz que o elogio não deve vir de nós, mas do outro. Tá? Não é errado você receber um elogio, mas tem gente que se auto-elogia. Eu não estou fazendo apologia a você ter uma autoestima baixa, não. Nós temos que ter o nosso alto valor, o nosso alto valor próprio, né? Mas tem gente que excede o limite, tem gente que acha que é, e aí é a presunção. Faz questão de falar: eu tenho isso, eu tenho assim. E às vezes isso não passa de imaginação, não passa do fruto da sua imaginação. Até inventa, até mente. 16. Inventores de males. Retrata aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar. Está vendo? Inventores de males, novos recônditos dos vícios, porque estão enfarteadas e sempre estão à procura de novas emoções, outras transgressões, outros pecados, e aí vão inventando os males, inventando pecados. Tá? 16. 17. Desobediente aos pais. Pessoa desobediente aos pais. A atitude dos filhos de sacudir o jugo da obediência ao pai. Trata-se de filhos rebeldes e irreverentes, né? Nós precisamos respeitar os nossos pais, obedecer os nossos pais, tá certo? Honrar os nossos pais, independentemente do que fizeram, mas a gente deve, isso é bíblico, tá? A gente precisa obedecer aos nossos pais, não ser filhos rebeldes, filhos irreverentes. 18. Insensatos. Descreve o homem que é incapaz de aprender as lições da experiência. Então é aquela pessoa que é insensata. Em outras traduções, de louca. Tá? Salomão usa muito essa palavra, da insensatez. A pessoa que não aprende com os seus próprios erros, a pessoa que não aprende vendo os erros dos outros, é uma pessoa insensata. A gente pode aprender tanto com os nossos próprios erros, como a gente pode aprender com os erros do outro. Por que a Bíblia não esconde nada dos seus grandes heróis, dos seus grandes personagens? Ela quer que a gente aprenda. Tá? Davi está lá, vida maravilhosa. Aí chega no momento onde ele fica ocioso no palácio. Podia muito bem o cronista, o autor, não, eu vou, está tudo tão bem, o homem segundo o coração de Deus, aplaudido, grande general, grande soldado, grande rei. Vamos ocultar isso aqui? Não vamos, para nós aprendermos. E aí a gente tem grandes lições, tá? Então, a insensatez é a gente não aprender com os nossos erros, nem com os erros dos outros, nem com quando as pessoas chamam a sua atenção.
te dão um conselho, né? Nos dias de hoje, eu, por exemplo, só dou conselho para quem me procura. Porque se a gente vai dar um conselho sem essa porta aberta, a pessoa já se ofende, já se magoa, né? Eu até prefiro receber um conselho antes de quebrar a cara, antes de dar com a cara no muro. Mas tem gente que não, tem gente que acha que o seu caminho está favorável, está bom. É a pessoa que não recebe, é louco, é insensato. Salomão diz assim, que a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Não, tem muitos conselhos. Então, quanto mais conselhos você tem, meu amigo, quanto mais pessoas para te orientar, para te mostrar o melhor caminho, é maravilhoso. Tá? 19, pérfidos. Palavra que descreve uma pessoa que não é confiável. Então, o que é a pessoa pérfida? Não é confiável. Por que eu não conto e não faço? Porque ainda não é de confiança. O judeu tem um costume. O judeu, ele só leva para a cozinha quem já é íntimo. Se você entra na casa de um judeu, primeiro você vai entrar na sala. Então na sala você pode ficar. Se te leva até a cozinha, agora você já é íntimo. Já é uma pessoa íntima, né? Ninguém sai chamando qualquer um aí para comer, vir aqui jantar na minha casa, fazer isso. Eu tenho até um jantar amanhã para mim. Rapaz, lembrei. Não me chamam só para problema, não. Me chamaram para jantar. Obrigado, gente. Eu vou ver esse jantar. É de glória. Então, a pessoa pérfida é uma pessoa que não é confiável. Talvez porque fala muito, talvez porque é desonesto, talvez porque as suas atitudes não mostram ainda confiança, talvez fruto da imaturidade. Tá? Então, é a pessoa pérfida. 20. Sem afeição natural. Significa uma pessoa sem amor. Às vezes até mesmo sem amor à família. Tá? Uma pessoa sem afeição natural. Desamor para pais com filhos, para filhos com pais, falta de afeto entre irmãos de sangue, prática abusiva de abortos, crimes familiares, apontam para a gravidade desse pecado em nossos dias. A pessoa perdeu a afeição. A gente vê vários relatos nas notícias. O pai que fez algo de ruim com o filho que fez algo de ruim com os pais. Não é assim. O marido que fez algo de ruim com a esposa que fez com o marido. Vários retratos dessa abordagem aí. E para nós encerrarmos, o sem misericórdia. 21, sem misericórdia. Pessoa implacável, pessoa sem piedade, pessoa sem compaixão. Ela não tem misericórdia. É uma pessoa que fere, que mata, que ofende, que magoa e não está nem aí. Eu não quero nem saber. Porque às vezes acaba que uma palavra sai fora de contexto, ou uma atitude, mas uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, eu volto a dizer, uma pessoa até de Deus, não vai fazer isso de forma deliberada. Não vai fazer de forma proposital. Eu não vou dizer uma palavra para a Belinha para me magoar ela. Eu não vou fazer isso. Por mais que ela às vezes, mas eu não vou fazer isso com ela. Tá certo? Mas às vezes você está numa brincadeira, você está num momento, tem um sangue mais quente, tem um temperamento, como é, Cris? Os coléricos, sai, né? Alguma coisa assim. Mas depois o que nós fazemos? Pelo menos eu, quando assim faço, eu peço perdão. Eu me desculpo, eu peço perdão, eu faço retratações. Uma pessoa com misericórdia faz isso. Uma pessoa que busca relacionamentos restaurados faz isso. Mas uma pessoa sem misericórdia não está nem aí. Magoa, ofende, fere e não está nem aí. Não tem qualquer compaixão. Não se importa com o sentimento de ninguém. Tá certo? E Paulo, ele vai encerrar essas palavras aqui no verso 32, quando ele diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Olha lá, quem pratica tais coisas é passível de morte, mas eles não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim fazem as coisas erradas e ainda aprova o erro dos outros, tá? É por isso que às vezes, por exemplo, se isso é um pai ou uma mãe, isso vai ser perpetuado aonde? Nos filhos. Isso é passado para os filhos, né? Então as coisas acontecem geralmente assim. Então Paulo está dizendo, olha, essas pessoas, a sentença delas é a sentença de morte. Elas estão agindo errado, elas sufocam a verdade, abafam a voz da consciência, apagam a luz vermelha do alarme do Espírito Santo, mas no seu íntimo sabem que praticam é erro, sabem que praticam é um ato de rebeldia, mas mesmo assim fazem e ainda aplaudem os outros que fazem, ainda elogiam os outros que fazem. Desculpa, essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Essa é o retrato da nossa sociedade. Você enxerga se você quiser. Tem os remanescentes? Tem, lógico que tem. Mas tem muitos assim. Muitos. A sociedade está extasiada pelo pecado, por essas práticas. Um nível mais baixo de degradação moral é quando a sociedade não apenas pratica o mal, mas incentiva. Quando aplaude o mal, quando aplaude a prática, quando a sociedade aplaude a prática, é o clímax da perversidade. E isso a gente vê todos os dias na televisão, nos meios de comunicação. O homem que aplaude ou encoraja os que praticam algo vergonhoso, embora o mesmo não pratique, não só é tão depravado como, mas é um hipócrita. É o retrato aqui da nossa sociedade. Amém? Eu vou entrar agora no capítulo 2. Vamos para o capítulo 2, tudo bem para vocês? Só alguns minutos, certo? Capítulo 2 de Romanos. Você está com a sua Bíblia aberta? Ele vai dizer assim, o título diz: os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então aqui, Paulo continua a sua tese, mas agora ele se dirige aos judeus. No capítulo 1, que lemos a partir da depravação moral, Paulo está falando dos gentios. Quem sabe a diferença de gentio e judeu? Todo mundo sabe, mas vou explicar para quem não sabe. Quem é os judeus? Judeus é o povo lá de Israel, tá? Eles tinham três expressões que designavam esse povo. No início, hebreus, depois israelitas e depois judeus, mas é tudo o mesmo povo, tá? Os judeus é o povo que foi escolhido, foi a nação que foi formada a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó as 12 tribos, e aí nós temos o povo judeu, o povo israelita, tudo bem? E quem é o gentio, pastor? Todo mundo que não é judeu. Quem não é judeu é gentio, tá? Quem não tem a origem, não é um judeu de origem, é gentio. Nós somos gentios, tudo bem? Você é gentio. Jesus veio para os seus. Quem é os seus? Além de Jesus está falando, você sabe? Quem é os seus? Os judeus. Jesus veio para os judeus, mas os seus o rejeitaram. Os seus o crucificaram, né? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Escolheram Barrabás, tá certo? Então, eles rejeitaram Jesus. E nós, como gentios, fomos adotados. Nos tornamos filhos adotivos.
Paulo vai retratar isso na videira, na figura da videira. Ele vai dizer que nós, como gentios, fomos enxertados na videira. Nós não estávamos nela, mas nós fomos colocados nela. O Senhor nos adotou, fomos filhos adotivos. E o Senhor nos enxertou. Tudo bem? Vale ressalva que a maioria dos judeus ainda hoje, judeus ortodoxos, não acreditam em Jesus Cristo, tá? Eles não acreditam em Jesus, certo? Alguns não têm nem respeito por Jesus Cristo, certo? Eles não acreditam nem no retrato do Novo Testamento. O que eles usam é só o Velho Testamento, tá bom? Então para eles não existe o Velho e o Novo Testamento. Para eles Jesus foi só um profeta qualquer, tá bom? Eles não têm essa relação que nós cristãos temos de Jesus, certo? Tudo bem? É importante frisarmos isso. Então Paulo, ele começa a apresentar essa sua tese a partir do capítulo 1, e ele vai discorrer até o capítulo 3, falando sobre os gentios e os judeus. E ele vai dizer, olha, tanto os gentios quanto os judeus são indesculpáveis. Tanto os judeus quanto os gentios, eles são culpados diante de Deus. Por quê? Judeus, porque receberam uma revelação especial. Uma revelação especial das Escrituras, desde a Torá, lá com Moisés. E nós, gentios, pela uma revelação natural. Então, por não viverem de acordo com essa revelação, tanto judeus quanto gentios são indesculpáveis, estão culpados diante do Senhor. No capítulo anterior que vimos dos gentios indesculpáveis, porque não conhecem a Deus, porque na verdade, porque conhecendo a Deus, não o glorificam, não dão graças a Deus, e tiveram a sua mente entregue às suas concupiscências, tá certo? Mas aqui, nesse capítulo 2, Paulo agora fala dos judeus. Paulo agora volta as suas atenções para os judeus, dizendo, olha, vocês judeus também têm culpa. Vocês judeus também são indesculpáveis, são igualmente culpáveis como os gentios. Paulo agora volta os seus versos e a sua tese em cima disso. Por que falo tese? O livro de Romanos, durante muito tempo, foi estudado em faculdade de Direito. Paulo argumenta aqui, Paulo traz tese aqui. Então o livro de Romanos, até há poucos anos atrás, era estudado nas faculdades de Direito aí dos Estados Unidos, tá? Então, os gentios a qual vimos eram idólatras, eram pecadores. Mas os judeus, qual era o pecado dos judeus? Os judeus, eles tinham uma autorretidão. Eles se achavam santarrões, por ter tido uma revelação especial da parte de Deus, por ser o povo escolhido de Deus, eles se achavam autorretos, e essa justiça própria estava transformando em idolatria para os judeus. O pecado dos judeus que Paulo vai começar a apontar aqui é o pecado da hipocrisia, é o pecado da justiça própria, é o pecado daquelas pessoas que escutam a palavra foi toda para ela, mas elas assim, a palavra era para fulano não veio hoje, a palavra é para você, e você fica dizendo que é para o outro. O judeu era assim, ele dizia, não é para mim não, eu sou santo, eu sou reto, eu sou íntegro. Agora o gentio é pecador, o gentio faz coisas abomináveis. Então o judeu tem essa tendência de julgar. O judeu, ele, só para você ter uma ideia, ele segue 613 leis ainda hoje. Algumas eles não seguem porque precisam do templo, mas as que não precisam do templo, eles fazem de forma cabal, tá? Eles estão esperando a construção do terceiro templo para eles poderem continuar todos os seus ritos, todos os seus rituais, seus dogmas. Então é um povo que gosta de julgar. Se você já leu os evangelhos, as biografias de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai escutar falar de quem? Dos fariseus. Lembra dos fariseus? Qual era a característica dos fariseus? A principal característica dos fariseus era qual? A hipocrisia. Vocês são sepulcros caiados, né?
Então, julgavam os outros, mas eles estavam podres. Então, Paulo agora vai trazer atenção para isso. Olha, que pecado grave é você apontar o dedo para o outro e não reconhecer a sua própria podridão, o seu próprio pecado. Por isso ele começa no verso 1 dizendo: o homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julga outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as coisas que você está condenando. Uma coisa, como apologetas, como aqueles que defendem a verdade, nós vamos exortar, nós vamos apontar o pecado. Mas que autoridade tenho se eu estou no pecado e estou apontando ele? Eu sou um hipócrita. Eu sou um legalista. Eu aponto o pecado, mas eu estou me chafurdando. Esse era o pecado dos judeus. Essa tendência de estar julgando por se acharem melhores, moralmente, religiosamente melhores. E essa atitude insolente, implacável de julgar, e em vez de lamentar os próprios erros, em vez de lamentar que precisam, o que Jesus diz lá nos evangelhos? Você não tirou nem a trave do seu olho, e você está julgando o seu irmão. Você não olhou nem para si mesmo. Como você vai julgar o outro? É o que Jesus diz. Jesus vai dizer e vai combater os fariseus de forma muito ferrenha durante aí o seu ministério. Então, há muitos que ignoram a corrupção do seu próprio coração, se julgando melhor do que o outro. Apressam-se em condenar os outros, em julgar os outros. As que assim fazem, estão vivendo em desconforme aquilo que o Senhor deseja para nós. E qual é a diferença dos gentios para os judeus? Qual a diferença entre eles? Vamos lá, os gentios praticam os seus pecados, as suas coisas que sabem ser erradas, aprovam aqueles que também a praticam, e os judeus moralistas, eles praticam coisas que sabem ser erradas, mas condenam os outros que agem da mesma forma. Percebeu a diferença? O gentio pratica e aplaude quem faz, mas o judeu, ele condena e faz a mesma prática. Então, esse segundo grupo, que é o grupo dos judeus, é acusado do pecado da hipocrisia. Condena o erro na vida dos outros, enquanto eles mesmos praticam os mesmos erros, os mesmos pecados. E aí Paulo vai retratar esse juízo de Deus para esses críticos moralistas. Em primeiro lugar, Paulo vai falar do perigo da projeção. Eu vou já encerrar. Paulo diz no verso 1 e verso 2 que lemos: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então essa progressão do pensamento desenvolve-se da seguinte forma: primeiro, eu julgo o outro por fazerem certas coisas. Segundo, tu mesmo pratica essas coisas. Terceiro, portanto condenas a ti e não tem qualquer justificativa. Em virtude dessa natureza pecaminosa, chegamos a experimentar um prazer em condenar os outros pelas mesmas falhas que nós cometemos, pelas mesmas práticas que nós praticamos. Quem já estudou aqui em psicologia, um homem chamado Sigmund Freud, conhecido como pai da psicanálise, chama essa ginástica moral de projeção. Então não é raro que os mais prontos e severos em julgar sejam os mais culpados.
Uma vez que geralmente observamos na vida dos outros as faltas que existem em nós mesmos. Eu aponto, é mais fácil eu apontar, é mais fácil eu julgar, é mais fácil eu condenar do que eu olhar para mim. Em virtude dessa miopia espiritual, Calvino chama essas pessoas de hipócritas, chama essas pessoas de santarrões. Elas usam uma lupa para ver o pecado dos outros. É para ver o pecado do outro, eu vou botar uma lupa, eu quero ver tudo. Eu quero ver detalhes. São moralistas, mas colocam vendas nos olhos para ver os seus próprios pecados. Enxergam o pecado do outro, mas o pecado de si mesmo não enxergam. São cegos espirituais, são rápidos para julgar os outros, mas são lentos para reconhecer a sua própria pecaminosidade, o seu próprio estado de pecado, o seu próprio reconhecimento. Olha, eu também sou pecador, eu também preciso da graça, eu também preciso da misericórdia de Deus, eu também preciso ser corrigido e exortado. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, pessoas que escondem os próprios pecados e apontam o pecado do outro, projetam no outro, julgam os pecados alheios, enquanto eles mesmos estão praticando essas coisas. Porque, queridos, é muito mais fácil ver o erro nos outros, é muito mais fácil apontar o pecado e condenar o outro do que olhar para si mesmo. É o que Jesus diz lá: tu não tirou nem a trave do teu olho, tu está apontando o outro e tu está condenando o outro. É muito mais fácil ver o erro nos outros do que em nós, do que julgar nós mesmos. Abominamos o pecado no outro e em nós não enfrentamos a feiura do pecado, a podridão do pecado que às vezes está no nosso coração, está no nosso ser. Por isso Jesus diz assim: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitos, está pintado, mas por dentro está podre. Por dentro é podridão, por dentro não tem nada bom. Então Paulo vai mostrar essa fraqueza humana, essa tendência em criticar todo mundo, mas na hora de falar dos nossos erros, mas na hora de apontar as nossas falhas, a gente se justifica. Se é chamada a atenção, se justifica, não reconhece. Eu esqueci, eu não fiz, eu não corri a tempo, fica corrigindo, não olha, não reconhece. Eu costumo dizer que o homem é aquele que reconhece o pecado. Quer ver um homem, ele reconhece. Esse tem hombridade, ele reconheceu. Mas tem uns que não, que preferem pintar os seus sepulcros e dentro podre. Geralmente nós somos intransigentes a julgar os outros, a julgar os erros dos outros, mas somos codescendentes em relação às nossas próprias falhas. É por me julgar o outro, eu vou ser severo, eu vou ser duro, sem piedade, sem misericórdia. Agora, quando eu vou olhar para o meu pecado, a coisa muda, a coisa fica diferente. Fazemos uma avaliação demasiadamente favorável de nós mesmos. É por isso, querido, que eu falo muito aqui, e está cheio de pregador aí, coach, que você é os que tem mais visualização. Quem está pregando a palavra, pobre coitado. Pobre coitado. Se for esperar os likes, os compartilhamentos, não aparece nenhum. Mas os que estão amassageando o ego, mas aqueles que estão dizendo que tu é o ouro de Ofim, que tu é o melhor que Deus tem, está lá um monte de compartilhamento. Se a gente fosse deixar, a gente faz. Não vou dizer não. Ficar calado mesmo. É igual aquele memezinho: o Espírito Santo mandou me calar. Mas é verdade, a gente se chateia até.
Porque esses que estão apresentando um evangelho falho, um evangelho sem cruz, um evangelho que massageia o ego, um evangelho de que para Jesus você é o ponto fraco de Jesus. Que conversa herética é essa? Eu não consigo não. Fora outros que parecem que estão sendo fabricados direto. É os mirins agora. É os mirins, está sendo fabricado, não sei não. Acho que tem uma escola de profeta herege aí. E está saindo um monte. É um monte, meu irmão. Eu também ouvi um vídeo do que disse que foi arrebatado, você vai cair. Aí antes de cair, ele diz assim: manda a igreja da glória. Aí caiu no chão. E está bem demoniado. E esses estão sendo aplaudidos. Então, isso é o que a sociedade gosta. A sociedade não gosta de um sermão de Romanos aqui que expõe: nós somos pecadores. Paulo diz em Romanos 3:23: todos nós pecamos, todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo está dizendo, está retratando para nós. Mas a gente gosta da palavra que massageia o nosso ego, da palavra de vitória, da palavra de abundância, de prosperidade. Essa palavra não é bíblica. Esse evangelho não é bíblico. Busque o evangelho que confronta. Busque a palavra que ela te dá um desconforto assim. Essa é a palavra bíblica verdadeira. Então, para me terminar, hipocrisia. Esse comportamento é hipocrisia, cegueira, julgamento dos outros, mais hipocrisia, cegueira sobre si mesmo. Isso é o que? Miopia espiritual. Pessoas que não enxergam os seus próprios pecados, as suas próprias práticas, praticam coisas erradas, aprovam aqueles que procedem assim, mas condenam as coisas erradas nos outros, embora os mesmos praticam. Enxergam bem, com lente, com lupa, a culpa dos outros, mas não a própria. Vem com lente de aumento dos pecados alheios, mas não as próprias transgressões, os próprios pecados. Além de se tornarem culpados dos mesmos pecados dos gentios, os críticos moralistas judeus agora se tornaram hipócritas. Melhor diante de Deus, sabe qual é, querido? É quando nós reconhecemos o que somos. Pronto. Eu sou pecador, podre, como Isaías diz, eu sou imundícia, trapo de pecado. Pronto, é o que eu sou. Deus busca esses. Deus busca esses que têm esse reconhecimento. Eu preciso de Jesus. Pior que praticar as coisas erradas é praticar e não admitir. É praticar e não reconhecer. É praticar e ficar num pedestral de santidade. É pior. É pior. Aos olhos de Deus, vou terminar. Aos olhos de Deus não é o homem aquilo que sabe, nem aquilo que diz, mas o que faz. Quer ver um homem de Deus? Não é o que fala, não é o que diz, é o que faz. Aí sim, falar todo mundo fala. Também não é o sábio, não é o conhecimento. O conhecimento é importante, mas não é o conhecimento. Não é o que sabe, não é o que diz, é o que é o que faz. Então Paulo está exortando esses, dizendo: olha, vocês são indesculpáveis, vocês não têm saída, vocês vão receber o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Paulo não está aqui, e isso é importante frisar, alegando que devemos perder o senso crítico e deixar de reprovar o que está errado em nós e nos outros. Isso aqui é importante, porque o que a sociedade de hoje usa é dizer: não me julgueis. É como se dissesse: deixa eu pecar em paz.
Paulo não está querendo falar a esse respeito. A Bíblia, a teologia tem uma doutrina chamada apologética. Quem sabe que é apologética? Defesa do Evangelho, defesas das verdades. Então tem os apologetas que vão exortar, que vão corrigir. Mas o erro é quando, se assim fazem, os próprios pecados, com as próprias práticas pecaminosas. O propósito do apóstolo aqui, apóstolo Paulo, é reprovar a atitude dos que fazem isso, dos que se tornam juízes dos outros, em vez de condenarem a si mesmos, já que são culpados de cometer os mesmos atos. Ele está condenando a atitude de ser exigente com os outros e complacente consigo, de ter um alto padrão para os outros e uma exigência mínima para si mesmo. Isso é hipocrisia. Amém? Então, eu paro aqui. A gente continua no verso 3, 4, aí de Romanos 2. Tá bom? Tudo bem? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Não? Dá glória a Deus aí. Não é assim não. Mas isso daqui é a exposição da palavra. Tá bom? É só ela, sem nenhum subterfúgio. Tá? Então vamos ficar de pé, vamos orar.